Graça e paz a todos, queridos e amados do Senhor. Quem vos fala é o pastor Marcos Nas, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Queridos, vamos meditar hoje no texto de Romanos capítulo 12, verso 2, que tem como tema, como saber a vontade de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Queridos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como conhecê-la ou experimentá-la? Como saber qual é o propósito específico de Deus para a nossa vida? Como saber que estamos no centro da vontade de Deus? Como saber se o que estamos fazendo é exatamente o que Deus estabeleceu para nós? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, mostra-nos que o conhecimento da vontade de Deus é o resultado de um estilo de vida e não da investigação humana. Nós experimentamos, queridos, a vontade de Deus à medida que vivemos os princípios estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra. No texto lido, Paulo nos ensina 3 princípios para experimentarmos a vontade de Deus em nossa vida. O primeiro princípio é a apresentação. Diz o versículo 1: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos aqueles, queridos, que foram eleitos por Deus Pai, remidos pelo Deus Filho e selados para a redenção pelo Deus Espírito Santo, devem se consagrar a Deus numa apresentação voluntária e cheia de devoção. As misericórdias de Deus nos motivam à consagração do nosso corpo a Deus. A misericórdia de Deus são uma síntese de toda a obra da redenção. Nosso corpo foi comprado com o sangue de Cristo e transformado em habitação de Deus. Apresentamos a Deus não apenas as ofertas das nossas mãos, mas nosso próprio corpo. Nosso corpo é objeto sagrado que apresentamos no altar de Deus. Nosso corpo deve ser sacrifício vivo, santo e agradável. A liturgia do tempo será vã se o culto da vida não for impregnado de santidade. As ofertas que apresentamos no templo serão vazias de significado se não apresentarmos a Deus o nosso corpo em sincera consagração. O culto racional que glorifica a Deus é aquele que procede de uma vida que se apresenta ao Senhor em santa consagração. A palavra usada por Paulo para a apresentação é a mesma utilizada pelos sacerdotes quando traziam um sacrifício para ser oferecido no altar. Depois que a oferta era colocada no altar, não podia ser tomada de volta pelo ofertante. Devemos apresentar o nosso corpo a Deus de forma definitiva. A melhor oferta que podemos trazer a Deus é a nossa vida, o nosso corpo. Mas em segundo lugar, o segundo princípio é inconformação. O verso 2 diz: E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Queridos, o cristão é uma pessoa inconformada com o conformismo do mundo. O mundo não tem valores absolutos. O relativismo moral é aceito como norma. A ética situacional é a lei que rege o comportamento das pessoas. O sistema de valores do mundo é pautado não pela verdade, mas pela conveniência. Não pela justiça, mas pelo prazer. Não pela honestidade, mas pelo lucro. As pessoas vendem sua consciência por vantagens imediatas. Burlam as leis e corrompem os tribunais por ganância. Elas praticam a violência e a imoralidade para satisfazer seus caprichos egoístas. Esse sistema de valores está em oposição a Deus e a sua palavra. Não podemos entrar nessa forma do mundo. O mundo está sempre mudando. O que era errado ontem se torna certo hoje. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje. Não apenas os valores absolutos são desprezados, mas também invertidos.
O mundo, no seu afastamento de Deus, chega a ponto de chamar a luz de trevas e as trevas de luz. Não podemos colocar o nosso pé nessa forma. Não podemos fazer parte desse esquema. Fomos desarraigados deste mundo tenebroso e agora somos a luz do mundo, o referencial para uma sociedade que cambaleia trôpega e sem direção. Mas em terceiro lugar, queridos, terceiro princípio é a transformação. O verso 2 ainda de Romanos 12 diz: mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Queridos, a inconformação é o lado negativo da consagração e a transformação, o lado positivo. Não somos conhecidos apenas como o povo que diz não ao erro e ao pecado, mas sobretudo somos o povo que diz sim à verdade e vive uma vida positiva diante de Deus e dos homens. A transformação ocorre quando nossa mente é governada pela verdade. Essa transformação não é um arrebatamento emocional, nenhuma experiência mística divorciada da vida. Somos transformados à medida que temos a mente de Cristo. Somos transformados à medida que os valores absolutos da palavra de Deus norteiam nossa mente, nossa vida, conduta e os relacionamentos. Podemos ser transformados porque temos um padrão absoluto: Jesus. Ele é o nosso modelo supremo, Ele é imutável. O mundo passa, os costumes passam, os valores morais são corroídos pela decadência da sociedade, mas Jesus e sua palavra jamais mudam. Por isso, quando seguimos as pegadas de Jesus, não apenas somos transformados, mas também nos tornamos instrumentos para a transformação de outros, e assim experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelos princípios que nós aprendemos. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, a não nos conformarmos com este mundo, a não tomarmos a forma, mas a apresentar sim o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos permita, Senhor, não nos permita nos amoldarmos aos esquemas deste mundo, mas que possamos sim ter sempre a Tua palavra como nosso referencial. Pedimos a Tua bênção sobre todos que ouvem da mensagem do Senhor nesta manhã. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A todos, queridos e amados do Senhor, tenhamos um bom dia passados na Sua presença. Amém.